E aí, pessoal do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo da série China Mitológica. Eu sou o Primo Mandarim, tenho certificado em língua chinesa pela Universidade de Tsinghua. E no vídeo de hoje eu vou contar uma história sobre o deus do Rio Amarelo, onde ele contribuiu para que Rio Grande conseguisse controlar as enchentes. No vídeo anterior, eu havia mencionado sobre a tábua de ouro jade. Se vocês não viram, pode entrar no meu canal para conferir, onde eu posicionei essa tábua nesta montanha de Kuei-Chi-Shan, que vocês estão vendo aqui. E esse marcador eu compartilhei neste mapa com vocês no site www.primomandarim.com. E se você é novo, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando o meu trabalho. No vídeo anterior, eu também criei o marcador do Yu Grande, que é esse que vocês estão vendo aqui, que se tornaria o primeiro imperador da China. E no vídeo de hoje eu vou mencionar outros marcadores que eu criei, mas antes disso eu preciso falar um pouco sobre uma nova atualização que eu fiz na plataforma. Eu adicionei uma função nova, onde eu consigo adicionar itens ao inventário do personagem, já que alguns personagens carregam artefatos mágicos. Achei que seria importante representar elas junto com os marcadores principais. Aqui, por exemplo, no Yu Grande, eu coloquei dois itens nele. Uma é a tábua de ouro jade, que é esse aqui, Jinjian Tianshu, que ele adquiriu nessa montanha de Kuei-Chi-Shan. E tem também o segundo item que ele carrega, que é a enxada antiga, que é esse que vocês estão vendo aqui, que se chama Lei Su. E se eu abrir aqui no painel da esquerda e abrir a ficha do Yu Grande, eu consigo ver então o nome desses itens aqui embaixo. Então, voltando aqui, eu não havia mencionado sobre essa enxada antiga dele, tá? Mas ele recebeu do seu pai. E o pai dele já estava na forma reencarnada, que é a Fera do Cárcere, ou chamado de Tao, que é esse que vocês estão vendo aqui no norte do mapa. Então, de alguma forma, esse Tao, ele conseguiu entregar a enxada dele antes de, quando ele ainda era mortal. Ele usava essa enxada para trabalhar, e aí ele virou no Tao, na Fera do Cárcere, e ele conseguiu guardar a enxada junto com ele e se encontrar com Yu Grande. E de alguma forma ele conseguiu convencer de que, apesar de ele ser uma fera, ele ainda tinha sentimentos pelo seu filho e que ele queria tentar ajudar ele. E aí ele entregou essa enxada antiga dele para ele. Bom, no vídeo de hoje eu tenho este novo marcador que eu já adicionei aqui no mapa, que se chama He Po, que é esse que vocês estão vendo aqui, que é considerado o deus do Rio Amarelo. E quando eu clico nele, nesse deus do Rio Amarelo, eu consigo ver que ele carrega dois itens. O mapa do rio, que se chama He Tu, que é esse que vocês estão vendo aqui, e a espada que evita água, que se chama Pi Shui Chen, que é essa daqui, e que eu vou falar depois no final da história sobre ela. Aqui dentro do mapa, vocês podem ver que existe uma extensão de um rio super comprido. Esse é o Rio Amarelo. Na obra do Clássico das Montanhas e Mares, suponho eu que ele chama este Rio Amarelo como Rio He, que é essa extensão toda que vocês estão vendo aqui, onde provavelmente ela deve nascer aqui nas montanhas de Kunlun, no norte do mapa. Então este rio He e amarelo são os mesmos nomes para esse rio. Tá? Isso é uma opinião própria minha, ou seja, a minha interpretação. Tá? Então, para facilitar o entendimento, esse rio He é o rio amarelo. Neste rio temos um local bem profundo, que eu chamei de abismo extremo,
como vocês podem ver neste marcador aqui, e que tem pelo menos uns 500 metros de profundidade. Este lugar, em chinês, a gente chama de Congqi Zhiyuan, e eu resolvi chamar ele de Abismo Extremo. Achei que esse marcador é um dos desenhos mais legais que eu consegui encontrar, e é o local onde mora o deus do Rio Amarelo, que é esse He Po, como vocês estão vendo aqui. Esse deus do Rio Amarelo, ele possuía outro nome que se chamava Feng Yi. Esse nome era o nome dele antes de ele se transformar no He Po, o deus do Rio Amarelo. Essa história ela vem muito antes de Ta Yu e o Grande controlar as inundações. É uma história precedente à história de Yu Grande. Quando todas as águas desaguavam nas regiões centrais do mapa, que vocês estão vendo aqui nesta região, as águas elas não tinham um único canal fixo. Ela fluía por toda parte da região central e frequentemente causava inundações por toda a região. O solo era cheio de valas, tudo era coberto por água e era proveniente desse rio amarelo, ou rio He. Então o Feng Yi, que é este personagem aqui, ele viajava em busca de narcisos. Narcisos é um tipo de flor especial. Ele frequentemente cruzava o rio He, andava por toda a sua extensão em busca dessa flor, mas nunca conseguia encontrar. Então ele estava há vários meses em busca dessa flor especial, e existia um ditado naquela época que se você encontrasse uma flor de narciso e sugasse sua seiva, você se tornaria imortal. Feng Yi, então, ele ficou vários meses em busca dela e, ainda determinado, resolveu visitar uma pequena vila que ficava às margens do rio He, que é o Rio Amarelo, em busca de narcisos. Naquele momento, a água do rio He não estava profunda. Então Feng Yi resolveu andar até o meio do rio, até que ele encontrou uma bela flor de narciso dentro da água. Então ele pegou ela e chupou a seiva dessa flor. Enquanto ele caminhava no meio do rio, o nível da água subiu repentinamente. E ele entrou em pânico, escorregou e caiu no rio He. E o rio subiu vários metros de altura. Ele já não alcançava os pés no chão, e impedido de andar de volta à margem, então ele acabou se afogando. Depois que Feng Yi morreu, ele ficou cheio de mágoas e ressentimentos, e odiava o rio com muito ódio. E então ele foi até o imperador de Jade para registrar uma queixa contra o Rio Amarelo, e o imperador de Jade também ficou muito surpreso e irritado quando soube que esse rio estava descontrolado totalmente e corria solto por toda parte, colocando as pessoas em perigo. Mas quando ele percebeu que Feng Yi havia sugado o suco do narciso antes de morrer, então o imperador de Jade determinou que era a hora de Feng Yi se tornar imortal, e perguntou a ele se ele não estava disposto a se tornar o deus do Rio Amarelo, que é o local onde ele morreu, e se ele também não queria governar o rio. Então Feng Yi ficou muito feliz e concordou prontamente. A partir de então ele passou a ser chamado de He Po, o deus do Rio Amarelo. Então Feng Yi realizou o seu desejo de se tornar imortal, e em segundo lugar ele poderia contribuir com a sua ajuda em controlar essas enchentes para que ninguém mais morresse da forma como ele morreu. Mas Feng Yi, ele não tinha esse conhecimento de engenharia, ele não tinha conhecimentos profundos e nem técnicos. Então o que ele conseguiu fazer era apenas traçar o mapa do Rio Amarelo, onde tinha todas as anotações e informações topográficas de relevo, ou seja, onde tinha partes mais rasas e partes mais fundas, quais eram os dias em que as condições do rio estavam mais rasas e os melhores locais onde era melhor escavar para drenar a água para outros locais longe do centro. Então, quando ele terminou de criar esse mapa do rio, esse mapa se transformou num artefato que passou a ser chamado de He Tu, que é esse item que ele carrega aqui, que vocês estão vendo.
e que viria a ser cobiçado pelo Io Grande. E bastava que Io Grande fosse atrás desse mapa do rio para incorporar esse conhecimento sobre essas informações do Rio Amarelo e conseguir adicionar ao seu inventário mais um elemento importante que vai ajudar ele a controlar as enchentes. Bom, pessoal, essa história que eu contei agora, ela reflete uma das pequenas partes da história que viria a influenciar o destino de Io Grande. É uma das histórias mais diferenciadas que eu tive contato. E se você estiver aprendendo a língua chinesa e conseguir ter o contato com os conhecimentos como esse, onde você tem os nomes dos artefatos, os nomes dos personagens que eu estou contando, isso vai fazer uma grande diferença no seu aprendizado. Só para terminar, eu não falei sobre a espada que evita água, que é essa daqui, Pi Shui Chen. Essa espada ela foi entregue a Io Grande pelo deus do Rio Amarelo e ele consegue separar a água como se fosse aquele cajado de Moisés. Mas é claro, tem um poder totalmente diferente, tá? Essa espada, ela simplesmente repele as águas. Então, posicionando a espada no meio do rio, ela meio que separa a água em duas partes. E ele consegue criar esses espaços vazios dentro do rio, justamente para ajudar ele a escavar e criar canais de drenagem que estão no solo. Por exemplo, afundando a terra ou desviando ou escavando para desviar o fluxo para outras regiões. E é claro que Io Grande teria também outros artefatos dentro do seu inventário que vão ajudar ele a controlar as enchentes e que eu não mencionei ainda. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e até os próximos vídeos.